Eu sou a Veridiane Scarpelli, eu sou de São Paulo aqui, eu fiz arquitetura, me formei em arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, na FAU, e até ensaiei trabalhar com design de móveis e objetos, mas eu, depois de formada, uns 3, 4 anos depois de formada, eu me liguei que não era para mim, e resolvi dar uma mudança de vida assim radical, que foi ir para a ilustração. Eu sempre desenhei, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre fui aquela pessoa que desenha bem, considerada pelos outros, e aí só depois de 3 anos de formada eu me dei conta que isso poderia de fato ser um caminho. E desde então eu sou ilustradora, exclusivamente. Eu comecei tarde no campo, no meio, né? Então eu fui correndo atrás de tudo que era possível, e eu demorei para chegar no livro, no desenho de livro infantil ou qualquer outro livro, no editorial, digamos assim. Eu passei por muito tempo desenhando para revista, para jornal, para coisas mais rápidas, mais imediatas, né? Trabalhos mais rápidos e tal. Depois de um tempo, eu acabei lançando um livro pela Cosac Naif, um livro meu primeiro livro, O Sonho de Vitório, em 2012. E aí, depois desse livro, de fato, eu comecei a me aproximar, as pessoas começaram, as editoras começaram a me chamar, e aí eu comecei a fazer muito mais livros infantis, a grande parte é infantil, mas muita capa, enfim. E aí eu comecei, de fato, a fazer diversos livros com diversas editoras diferentes, aqui, principalmente de São Paulo, e algumas capas para Rocco, que é do Rio e tal. E então eu tenho bastante livros editados. Não deixei de fazer revistas de jornais, as que sobreviveram, ainda me chamam, mas eu também ilustro várias coisas variadas, assim, né? Então, desde aula de cientista do Butantan até educativo de exposição, enfim. Então, tem muita coisa para fazer, assim. Precisando de um desenho, eu desenho. Tem muitos ilustradores que são designers gráficos e fazem o design gráfico do próprio livro, geralmente, né, acabam fazendo design e ilustração de um livro. Eu acho isso demais. Eu, particularmente, nunca me considerei uma boa designer, então eu sempre preferi trabalhar com o design gráfico vindo de um designer que eu considero melhor do que o meu próprio design gráfico. Então, eu acabo ficando muito na ilustração. Eu nunca faço design gráfico dos meus livros, não fiz o do meu próprio, quer dizer, fiz porque ele não tem texto, então era só o desenho, então as duplas são só desenhos, então eu fiz tudo. Mas o projeto mesmo assim de execução, de impressão e tal, isso foi tudo feito pela Cosac, pela Flávia Castanheira, pela Luciana Facchini, né, que elas trabalhavam lá na época. Então, assim, eu particularmente não consigo muito contribuir com o design, mas eu acho isso uma falha, porque é um ganho muito grande a ilustração trabalhar em conjunto com o design. Aí, assim, quando há a oportunidade de trabalhar com a pessoa do designer em contato com o designer gráfico ou a designer gráfica, é melhor. O que acontece muitas vezes é que eu já recebo, por exemplo, um material pronto, eu recebo o livro todo já num PDF contínuo, já com o texto aplicado e com os espaços de ilustração que o designer considerou que seriam interessantes. No caso, quando não é um livro totalmente ilustrado, de duplas totalmente ilustradas. Às vezes tem livros que tem texto e aí uma ou outra ilustração entra, ou entra em abertura de capítulo, umas coisas assim. Então, nesses casos, geralmente eu recebo um projeto pronto. Muitas vezes eu consigo conversar com a designer ou com o designer, eu às vezes conheço a pessoa, então é legal uma troca, porque a gente consegue conversar sobre cores, sobre linguagem de ilustração, que vai combinar com, né, que vai ficar mais coordenado com o conjunto do livro, às vezes a respeito de pantones e tudo mais. Então, quanto mais próximo a troca entre o design e a ilustração, eu acho que mais se ganha. Porque quando vem um projeto pronto,
já com os espaços decupados da ilustração, é claro, eu vou trabalhar em cima daquilo e se alguma coisa me chamar muito a atenção, eu obviamente proponho de volta. Eu troco, falo, olha, eu estava trabalhando aqui, eu acho que poderia ser legal invadir essa página. Acho que aqui seria super legal trazer uma outra ilustração para cá para ter continuidade. Então, existe uma troca. Mas se você já pensa isso desde o começo, a ilustração acaba, enfim, já sendo criada nesse princípio do que é o projeto, né? Fica menos uma coisa colada na outra, assim. Né? E aí, quanto melhor o designer e melhor o projeto de design do livro, menos parece colado. Quanto pior, mais parece colado, mais parece que pegou a ilustração e botou um texto, porque daí entra aquelas coisas de fonte, de peso da fonte, o peso do texto com o peso do desenho, as cores, ocupação de página, respiros, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu acho que tem tudo a ver. Eu, infelizmente, não sei propor eu mesma um design gráfico, eu fico sempre conversando, mas, ao mesmo tempo, também eu tenho bastante colegas, amigos, e conheço já bastante gente que faz os projetos, então a troca acaba sendo positiva.